Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos todos ao nosso canal. Desde já, gratos pela audiência. Vamos então para mais um estudo, o capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. Falsos cristos e falsos profetas. Item 1 a 4 e 9. Antes, porém, vamos nos elevar em oração. Jesus, Mestre amado, instrutor das nossas vidas, pedimos nesse instante que possamos abrir os canais da compreensão para sedimentar os seus ensinamentos e fortalecermos a vontade de praticá-los. Esteja conosco, Mestre, agora e sempre. Profetas. Quem eram os profetas? Quem são os profetas? Profetas, no sentido restrito da palavra, é todo aquele que fazia adivinhações sobre o futuro, que faziam previsões. Na tradição antiga judaica, religiosa, os profetas eram muito importantes. Eles eram profetas maiores ou profetas menores. Os profetas maiores eram aqueles que tinham uma produção literária maior. Não era maior pelo seu poder, pela sua qualificação. Era pela produção. E profetas menores porque os seus livros eram menores. E eles eram consultados, respeitados e seguidos. Eram orientadores do povo. Tanto Moisés, com sua obra, seu Pentateuco, os 10 mandamentos, como também os profetas. Na Grécia havia também esses médiuns que traziam essas informações para direcionar o povo, pitons e pitonisas, e muitas vezes eram consultados pelos chefes de nações para receberem orientações de como dirigir seu povo, sua nação. Na verdade, profeta são espíritos que vêm como missionários, são espíritos mais preparados, que Deus, na sua bondade e misericórdia, nos envia para que a humanidade receba instruções para que se dê o seu adiantamento moral. Então, eles, em toda parte e sempre, em todo lugar, em todo tempo, eles estiveram na Terra e estão entre nós. São seres às vezes anônimos, às vezes conhecidos, sábios, que trazem essas orientações, essas informações, para que possam orientar a humanidade, para que ela possa trilhar o caminho evolutivo com segurança. Porém, Jesus nos alerta sobre os falsos profetas. Vamos ler aqui em Mateus capítulo 7, versículo 15 a 20. Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós com vestidos de ovelhas e por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Porventura os homens colhem uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa dá bons frutos, e a árvore má dá maus frutos. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Então, Jesus nos alerta que podem existir, sim, falsos profetas e falsos cristos, pretensos cristos, pessoas que se dão o poder sem humildade alguma, achando-se poderosos cristos, e que vem com esse indicativo e vem para dominar criaturas crédulas. Há muitos falsos profetas, né? É um alerta esse. Existem falsos profetas em todas as religiões, em todos os setores também, na vida social, na vida política, pessoas que se investem de poder e ludibriam criaturas ingênuas, e às vezes até essas criaturas são extorquidas. Muitos deles por ingenuidade, acreditando-se mesmo poderosos, e outros por ganância, né? Por orgulho, por vocação, querem ter o poder e assim dizem ter esse poder, envolvendo as criaturas porque tem influência na oratória, e muitos são aqueles que caem nessas conversas, que se iludem e que ainda acabam
perdendo-se. Existem falsos profetas que falam de Deus, falam em nome de Deus, e muitos falam que são Deus, que está presente, que está encarnado e que veio para orientá-los. Agora, como conhecer o falso profeta, né? Jesus sempre nos alertando, sempre nos ensinando, deixando a sua obra aí à nossa disposição. E isso será uma orientação para nós. E também no Livro dos Espíritos, nós temos uma questão 624, quando os espíritos perguntam qual o caráter do verdadeiro profeta, e a resposta vem: o verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Podeis conhecê-lo pelas suas palavras e pelos seus atos. Impossível é que Deus se sirva da boca do mentiroso para ensinar a verdade. Então, como nós vamos fazer, né? Muitas vezes a aparência, aquela pessoa nos parece realmente uma pessoa digna, uma pessoa inspirada, uma pessoa que veio para nos orientar, devemos segui-lo, porque estamos convencidos de que é um verdadeiro profeta. Nós temos como orientação da doutrina espírita usarmos a razão, observarmos aquela criatura. Pode ser até que ela seja uma excelente oradora, um excelente orador, que fale coisas bonitas, coisas interessantes. E a doutrina espírita nos ensina, então, que devemos usar a razão. A fé tem que ser raciocinada e que é preferível nós desprezarmos 10 verdades a aceitarmos uma mentira. Então, vamos primeiramente observar o que diz essa pessoa. O que ela está dizendo? É correto o que ela está dizendo? É razoável o que ela está pregando? Jesus diria isso? Seria um conselho de Jesus? Então, precisamos nos informar. É preciso não ficarmos mais na ignorância, porque é a ignorância que pode nos levar a sermos ludibriados. Vamos procurar conhecer Jesus, os seus ensinamentos, para saber se aquela pessoa diz o que diria Jesus, se suas palavras são coerentes, se aquilo é justo, se aquilo é correto. A linguagem de Jesus era simples, os seus ensinamentos eram simples. Jesus falava em adorar a Deus em espírito e verdade, sem nenhum aparato, sem nada além do que amar em espírito e verdade. Amai-vos uns aos outros. Amai ao próximo como a si mesmo. A mensagem de Jesus era o amor, a prática do amor. Então, será que este mensageiro que se põe como grande criatura especial, enviada dos céus, enviada por Deus, está dizendo coisas verdadeiras? Vamos pensar que estamos aqui para aprendermos, para crescermos, temos um raciocínio já, e isso nos ajudará a observarmos essa criatura. Bem, observando depois então suas palavras, vamos observar as suas atitudes, vamos observar como procede essa criatura. Ela procede de acordo com o que ela fala, se ela fala coisas boas, é uma criatura que pratica coisas boas, está sendo coerente. Será? É uma pessoa útil à sociedade? Está preocupada com o bem-estar dos outros, daqueles que sofrem as dores da alma, as dores do corpo? É uma pessoa correta? É uma pessoa que tem retidão moral? Está nos falando do nosso crescimento moral, que é o mais importante. Jesus nunca pregou o crescimento material, a nossa evolução material. O importante é a nossa evolução espiritual e moral, né? Termos um crescimento material, um enriquecimento, isso são situações que teremos que vivenciar até como provação. Termos mais ou menos dinheiro, mais ou menos sucesso, mais ou menos beleza, são situações de provação. Então, buscar até o melhor, isso sim, mas não que seja esse o nosso objetivo.
Nós temos que buscar, sim, o nosso progresso moral, que esse seja o nosso objetivo, e que esteja esse o objetivo daquele que é o nosso líder religioso, né? Dentro de todas as religiões existem falsos profetas, criaturas que estão imbuídas de orgulho, acreditando-se poderosas, iludibriando os inocentes, e às vezes até fazendo negociações com as coisas divinas, vendendo coisas que são de Deus. Então, muito cuidado. Jesus nos diz, aí ele nos diz, cuidado, às vezes é uma ovelha, né? É um lobo que está vestido de ovelha, está mostrando-se bom, mas o seu proceder, o seu íntimo, não é de uma criatura boa. E um dia, todas as árvores que não produzem bom fruto serão cortadas. A história da figueira seca, que Jesus passa por ela e diz: essa figueira está amaldiçoada, ela não dará mais fruto, ela vai secar. E ela seca. Então, todo aquele que usa e que abusa de seus poderes, um dia será descoberto, um dia terá que responder por isso. Então, é preciso ver os frutos. Jesus diz ainda nesta passagem, né, que nenhuma árvore boa vai dar maus frutos, e nenhuma árvore má dará bons frutos. Então, é pelos frutos que nós vamos conhecer a árvore. Ela dá bons frutos, ela é uma árvore boa. Então, essa pessoa que está se colocando como um líder, está se colocando como uma pessoa poderosa, ela está produzindo bons frutos, as suas atitudes são boas. É aí que nós vamos descobrir, através do seu comportamento, através das suas atitudes, se é uma criatura boa, pelos frutos, pela sua vivência. Se está vivendo os ensinos de Jesus, se está vivendo aquilo que está pregando. Então, é um profeta verdadeiro, falando coisas dignas, elevadas, falando de amor, de fraternidade e praticando o amor e a fraternidade. E sendo uma criatura digna, honesta, coerente com o que fala. Muitos falsos profetas apareceram na história da humanidade e muitos levaram criaturas até a morte. Houve um caso, Jim Jones era um líder religioso que criou uma seita e ele leva 900 pessoas à morte. Eles os encerram num certo lugar lá na floresta, fazendo com que vivessem lá, e foi cultivando ideias dessas pessoas, e chegou um momento que ele percebeu que seria desmascarado, então ele envenena as pessoas, e os que se rebelavam a ele acaba matando a facadas, a tiros, e ele também se suicida. Foi um fato ocorrido, um fato marcante, lá nas Guianas, e ficou inesquecível na história. Então, cuidado com aquele que se diz grandioso, que se diz o maior, que se diz o Cristo. Muitos há que se dizem que são o Cristo, que se apresentam como Cristo, né? Como santo isso, como santo aquilo, se apresentam como espíritos evoluídos que foram. Então, nós precisamos tomar cuidado, porque nós estamos aqui para aprendermos e precisamos prestar atenção quem é que está nos ensinando, para que possamos crescer, para que possamos conquistar o reino dos céus. O que é o reino dos céus que nós tanto queremos e almejamos? Não é um lugar geográfico, é um lugar dentro de nós, é um estado, não é um lugar, né? Na verdade, é um estado de alma, um estado de paz, serenidade, um estado de plenitude que será conquistado por nós, ninguém nos dará. Nós é que precisamos conquistar através dos nossos esforços. Nenhum bem material vai comprar a nossa paz. Nenhum bem material vai nos garantir esse reino dos céus. E sim as nossas atitudes também. Os nossos frutos. Se forem frutos bons, nós demonstraremos que somos uma árvore boa. Então, temos que atentar às nossas atitudes, e porque enganar em nome de Deus é muito grave, né? Todo aquele
aquele que é o mensageiro, que tem palavras fáceis, uma oratória bonita, às vezes até de elevação, ele fala a mensagem, mas tem que ser o mensageiro delas também. Não basta dizer a mensagem, tem que ser o mensageiro, tem que demonstrar que o que disse, ele crê e ele pratica. Então não vamos permitir sermos enganados. Nós temos já um grande orientador que é Jesus. Temos o nosso raciocínio, a nossa mente, nós podemos já discernir o bem do mal e precisamos observar. Fé raciocinada, a fé cega engana a criatura que está pelo pregador, né? O pregador engana a criatura se engana e tem que recomeçar a sua jornada porque perdeu o seu tempo nessas ilusões. Então, falsos profetas existem, falsos cristos existem, especialmente nesse momento de transição em que vivemos. Muitos se arvorando como poderosos em todos os setores da sociedade. Nos meios sociais e políticos também aqueles que dizem e fazem promessas maravilhosas, vamos observá-los. Nós podemos fazer isso e nós temos que fazer isso. O nosso crescimento vai se dar através de nós mesmos, passo a passo, tentando melhorar o mundo, dirimindo dores, há tantas criaturas que se encontram em situações adversas, e nós podemos, com pouco que podemos fazer, será às vezes muito, muito para auxiliá-las. Esse deve ser o nosso objetivo, e não nos encantarmos e nos deixarmos levar por promessas falsas, que isso nos trará uma grande desilusão depois. Então, profeta, Jesus foi o maior de todos, ele nos trouxe a grande mensagem do amor, da prática do amor, a ele devemos seguir sempre. Então, estamos aqui, mais uma vez, estudando o Evangelho de Jesus, que ele nos sirva como guia, como farol para iluminar as nossas vidas. E esse alerta deve estar sempre presente. Devemos estar alertas, acender o sinal vermelho. Cuidado em quem acreditamos, em quem colocamos a nossa fé, a nossa crença, observando sempre os reais valores da vida. Se aquela criatura os possui, se ela está com esses poderes, e poder maior não existe. Né? Poder maior está com Deus, com Jesus, com os espíritos iluminados. A ele sim. Jesus sim, é o nosso guia maior. Então vamos encerrando a nossa observação da tarde, da noite, do dia, né? Agradecidos porque recebemos tantas informações, tantas indicações, que somos tão alertados contra o mal. Vamos agradecer a Deus e vamos, como forma de agradecimento, orar, porque orar é caridade. Esse é o benefício que nós podemos fazer. Vamos pedir a Deus, em oração, a nossa força maior para vibrarmos, né? Vamos vibrar amor. Vamos vibrar amor pela humanidade. Vamos envolver a todas as criaturas que trazem os seus corações pesarosos, pela tristeza, pela amargura, pelo rancor, todos aqueles que vivem se digladiando, que vivem impacientados, todos aqueles que vivem em guerra. Vamos pedir e envolvê-los todos em amor. Vamos vibrar saúde para aqueles que estão doentes do corpo e também saúde para a alma, aqueles que estão atormentados. Vamos vibrar equilíbrio, vamos vibrar saúde, reerguendo todas as criaturas que se sentem debilitadas do corpo e debilitadas do espírito.
Vamos vibrar concórdia para todos os lares, paz, união, especialmente para aqueles lares onde há os distúrbios. Vamos vibrar união e harmonia. Vamos vibrar por todos os religiosos, todos os dirigentes religiosos, todos os mensageiros que trazem as mensagens e os direcionamentos, que sejam criaturas que tragam em seus corações a vontade, o amor. Vamos vibrar pelos verdadeiros profetas. Vamos vibrar por todas essas religiões, que elas possam pautar os seus ensinamentos, o amor que Jesus nos ensinou. E vamos agora orar por nós mesmos, pedindo ao Pai que possa sempre nos inspirar e possamos perceber essas inspirações no nosso caminhar e que o nosso direcionamento seja sempre para o bem, para o perdão, para o amor e que sejamos envolvidos nesse instante no calor do amor. E assim, mais uma vez, encerramos o nosso Evangelho e mais uma vez agradecemos a todos que nos ouviram atentamente, com paciência, e desejamos a todos uma excelente semana. Gratidão.